Boa tarde, pessoal do oitavo ano. Estamos aqui mais uma vez para tratarmos de assuntos interessantes quanto aos nossos estudos, né? A nossa aula de hoje vai tratar dos Estados Unidos. Vamos conhecer um pouco do processo histórico que proporcionou os Estados Unidos hoje ser uma grande potência, a principal potência mundial. Uma potência, né, que exerce influência em vários países do mundo, né? Como que os Estados Unidos conseguiu essa supremacia, certo? Quais foram os processos que motivaram os Estados Unidos chegar a hoje a ser uma potência que responde por 1/3 do PIB do mundo, né? Então é esse assunto que nós vamos tratar, né? E espero que vocês tenham bastante atenção, que leiam bastante, para que possamos compreender um pouco desse processo histórico, né, que tornou os Estados Unidos a ser elevado à maior potência do mundo. Quais foram esses processos, certo? E como essa influência ela atua hoje, ela participa hoje no que se diz respeito à questão de controle dos demais países desprovidos de uma economia forte. Então vamos lá. Primeiro vamos ficar atento, pessoal, que os Estados Unidos, como ou os demais países da América, né, sofreram por processo de colonização. E esse processo de colonização é que foi diferenciado e que proporcionou certos avanços políticos e econômicos. Ora, vejamos, nós sabemos que aqui no Brasil, como em quase que todos os países da América, né, eles sofreram um processo de colonização, de exploração, baseado no trabalho escravo, ok? Então, isso representou um profundo atraso a esses países, como o Brasil, que até hoje nós amargamos um atraso econômico, um atraso cultural, um atraso histórico, político, por conta desse modelo de colonialismo, certo? O trabalho baseado no trabalho escravo, onde existia a exploração do homem pelo homem. E foi esse trabalho, e foi essa forma de colonização que predominou aqui no território brasileiro, ok? Só que nos Estados Unidos foi um pouco diferente. Ah, professor, então quer dizer que nos Estados Unidos não teve trabalho escravo, teve o trabalho assalariado? Nem tanto. No início, o território dos Estados Unidos, parte do território dos Estados Unidos, na região leste, porque a princípio houve um processo de ocupação da porção leste, da mesma forma que aconteceu aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós observamos, quando nós estamos estudando a história do povo brasileiro, a gente vai observar que esse povo que veio da Europa, né, eles preferiram ficar na região litorânea, devido à entrada e saída de produtos que eles aqui exploravam. Então, assim, da mesma forma aconteceu nos Estados Unidos. Ficaram na região leste, onde proporcionava onde estava a entrada do país, né, os portos se iniciaram lá nessa região. Só que ficou bem dividido essa questão de ocupação, de colonização. Nos Estados Unidos, é claro que predominou o trabalho assalariado. Logo, para os ingleses interessava esse trabalho assalariado, ok? Os ingleses, eles desejavam que o trabalho fosse assalariado, porque estava no início do processo de Revolução Industrial lá na Inglaterra. E era interessante essa ideia se expandir
no território estadunidense. Então, como foi que ficou? Boa parte da região norte dos Estados Unidos, aquela região litorânea onde está Nova York, onde está a capital, Washington, essa região predominou um trabalho assalariado. Já na região sul, ali na Virgínia, certo? Predominou um trabalho na Geórgia, na Carolina do Sul, Geórgia, né? Virgínia, Carolina do Sul, Carolina do Norte. Nessa região prevaleceu, destacou o trabalho escravo. E aí houve um confronto de ideias, houve um confronto de ideias políticas que nós vamos estudar em unidades posteriores, que fez acontecer a Guerra de Secessão entre essas regiões, né, para que unificasse o trabalho assalariado. Ou seja, houve todo um processo político para que os fazendeiros, os proprietários de terra aceitassem, entendessem que aquele trabalho não era tão legal, ok? Então, tudo bem. Então, nós podemos observar, pessoal, se nós formos olhar no mapa, a gente vai observar que o território estadunidense é muito extenso, né? Ou seja, muito grande, é muita área territorial, certo? Para que, na época, fosse ocupada. Os Estados Unidos hoje é o quarto país em extensão territorial, ficando atrás da Rússia, da China, né, do Canadá, ok? Rússia, China, Canadá, depois os Estados Unidos. E o quinto, o Brasil. Mas aqui nós vamos nos aprofundar nos Estados Unidos. Então, como é o quarto maior território do mundo, para a época significava dizer um desafio. Era um desafio para ocupar todo esse território. Sabendo que boa parte do território estadunidense já tinha seus nativos, da mesma forma que no Brasil, que eram os indígenas. E aí existiu projetos de ocupação de todo aquele território. Só voltando aqui na questão da área, dá para a gente observar, né, do que se diz localização e divisão. Localização, América, ou seja, na América, né, na América do Norte, do hemisfério norte. Ocupa 22% do território da América. 22%. E 6,1% do território das terras do mundo. Ok? Ocupando uma área de 9.833.517 km². E com 50 estados. Certo? Ok? Contando-se com o território do Havaí, né, com o Distrito da Colômbia, são 50 estados. Então é uma imensidão de território, muito extenso. E aí veio esse desafio, né, para a formação da grande potência. Quais foram esses antecedentes que constituíram desafios para ocupar toda essa imensidão de território? Ora, em 4 de julho de 1776, vai acontecer a independência estadunidense. Mas aí tinha a proposta, né, de conquista do oeste, sair daquela região do leste, da região litorânea, e ocupar a região leste. Como que fazer isso? Ora, exterminando indígenas, certo? Avançando, ocupando áreas. Então houve um profundo genocídio, né? Milhares de povos indígenas foram mortos para que colonos ocupassem esse novo território e produtivo território. Mas como é que esses caras vinham para cá? Ora, o governo estadunidense prometeu, né, doar 160 acres. Acres é uma porção enorme de terra, né, àqueles colonos que vinham da Europa, da Inglaterra principalmente. Houve essa proposta, da mesma forma que aconteceu aqui no Brasil, com a questão das chamadas capitanias hereditárias, né, onde portugueses, né, aliados ao rei na época, eles vinham com essa promessa de ganhar terras aqui, que na época, lá naquela época, era chamada as Sesmarias. O cara vinha,
para ocupar terras, só que nos Estados Unidos era diferente. No Brasil os caras vinham só para ocupar, certo? Porque o trabalho era escravo. O trabalho era escravo, eles vinham só para registrar posse, domínio de terra. Nos Estados Unidos foi diferente. O camarada recebia essa proposta do governo norte-americano, estadunidense na verdade, de vir e ocupar 160 acres de terra. Em toda essa área ele tinha que cultivar. Ele tinha que cultivar. Ou seja, ele tinha que produzir. Ele tinha que gerar riqueza. Para que essa riqueza circulasse ali dentro. E essa conquista, essa posse dessa terra, como eu disse, não foi uma coisa tão pacífica. Houve profundo genocídio, ou seja, matança de povos indígenas. E como foi chamado essa ideia de ocupar todo esse território? O Destino Manifesto. Ou seja, desculpe, perdoe, o Destino Manifesto não. Mas, na verdade, o ato de propriedade rural, ok? O ato de propriedade rural, o Homestead Act. Né? Esse ato de propriedade rural e o Destino Manifesto, ele determinava isso, que ao longo de 5 anos, aquele imigrante que chegasse nessa propriedade, ele iria passar 5 anos cultivando, após os 5 anos essa terra era dele. Então, esse domínio, essa expansão de toda essa região, começou dessa forma. E aí, os Estados Unidos vai se tornar, no século XVIII, século XIX, uma imensa potência de produtos agrícolas. Sabendo o seguinte, que toda essa região também do Oeste, ela abriga uma enorme riqueza, certo? Riqueza mineral, como, por exemplo, o próprio silício, um minério super valioso para os componentes eletrônicos, né, que compõem os chips desses aparelhos que nós utilizamos. A base dele é o silício. E a região oeste dos Estados Unidos ela é muito rica nesses minerais, como em muitos outros minerais. Outras formas de conquista, de supremacia, de hegemonia dos Estados Unidos foi a doutrina de Monroe. A doutrina de Monroe, uma política intervencionista. O que é isso? É aquela política de intervir, de agir. Ou seja, você vai intervir sobre alguma coisa, você vai registrar suas ações, suas coordenadas, suas opiniões sobre algo, sobre alguém. Então, lá no século XVIII, no início do século XVIII, lá em 1823, o presidente Monroe, James Monroe, ele promulga uma lei que definiu o seguinte, que a partir daquele momento, 1823, os Estados Unidos iria agir, iria intervir sobre todos os países da América Latina. Mas como assim? Ou seja, determinando que países europeus, caso Espanha e Portugal, eles não mais exercessem poder, eles não mais exercessem influência sobre suas ex-colônias, ok? E sim, apenas os Estados Unidos. Os Estados Unidos mostrando assim, adquirindo a tutela desses países. O que é tutela? É o poder. Poder. Ou seja, quando um adulto, um pai adquire a tutela de um filho, ele tem a responsabilidade sobre aquele filho. Ele vai apresentar as coordenadas sobre aquele filho. Então, os Estados Unidos, a sua política intervencionista era nesse sentido, de agir, demonstrando o poder sobre todos os países da América Latina. E veja só, essa política intervencionista que ocorreu lá no início do século XIX, ela se fortaleceu ainda mais, ok? Principalmente nos anos 60, quando, período de Guerra Fria, existia uma ameaça da União Soviética expandir
o regime socialista em todo o mundo. E tinha essa ameaça, tinha essa ideia de promover o socialismo em países da América Latina, principalmente. E aí é onde os Estados Unidos entram, com sua área de influência, como aconteceu aqui no Brasil. Os Estados Unidos determinou, né, chegou e influenciou para que o governo brasileiro, de forma nenhuma, aceitasse ideais de socialismo na época aqui. Por isso que vai acontecer o regime militar, o golpe de 64, não aconteceu por acaso. Não aconteceu. Tinha o dedo dos Estados Unidos aqui, né, dominando, mostrando seu poder. E a história volta a se repetir. A hegemonia dos Estados Unidos, aqui no Brasil, como em outros países da América. Bom, pessoal, esse assunto é o básico para a gente dar início ao conhecimento sobre essa potência dos Estados Unidos. Espero que vocês aprofundem bastante os conhecimentos de vocês, onde nós vamos cada vez mais galgando degraus no que se diz respeito ao conhecimento dessa grande potência, como também, posteriormente, da China e do BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, esse conjunto de países emergentes que compõem o grupo do BRICS, ok? Então um abraço e até a próxima.